Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho do Santos hoje. Como a gente não tá tendo mais futebol, né? Como não tá tendo jogos do Santos, a gente não tem mais como comentar sobre o pré e sobre o pós-jogo do Santos, né? Então o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre o vai e vem, o mercado da bola do nosso peixão. Meu nome é Marcos Vinícius e nós falamos do canal O Maior Brasileiro do Mundo. Então, como vocês sabem, essa semana tem tido várias repercussões sobre alguns jogadores que o Santos está correndo atrás, que tá tendo sondagem, alguns o Santos já fez propostas, outros o Santos já fechou, e alguns outros times estão tentando algumas contratações de alguns jogadores nossos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um, o que eu penso, a minha análise técnica, né, de cada um desses jogadores. Não sou aquele especialista, mas a gente vê alguns vídeos, a gente busca saber como esse jogador trabalha, como esse jogador coopera, a forma que ele se posiciona dentro de campo, a forma que ele se entrega pelo time, né? E vamos comentar, vamos bater um papo aqui em relação a algum desses jogos, algum desses jogadores, e aí a gente vai desenrolando. Primeira coisa que a gente gostaria de falar é sobre o primeiro jogador que o Santos já fechou. Tá praticamente tudo fechado, né? Só falta o anúncio desse jogador. Parece que a diretoria santista só está esperando por mais alguns jogadores, por mais algumas contratações. Fecharam mais alguma contratação, mas o primeiro jogador fechado é o William Maranhão. E para mim é uma das contratações mais fracas que tem, né? Uma das contratações mais fracas porque o William Maranhão nunca passou por um time grande, um time de grande expressão, por mais que ele tenha jogado no Bahia. Não estou falando que quer dizer que a gente só vai comprar jogadores que passaram por time grandes, não. Mas a gente começa a analisar o perfil do jogador, a qualidade técnica, quando ele está jogando num time como o Bahia, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e um Bahia que nem se classificou para o campeonato estadual. Então a gente vê que o principal disso é um time que não se classificou para as fases finais do campeonato estadual. Óbvio que o nosso time também não se classificou, mas há uma grande diferença entre o campeonato paulista e o campeonato baiano. O Campeonato Paulista como a gente sabe, é o campeonato mais difícil que tem no estado, o campeonato estadual mais difícil que tem do Brasil, para falar a verdade, falei errado aqui, estado, mas é o campeonato estadual mais difícil que tem no Brasil. Só na primeira divisão tem 5 times paulistas disputando a primeira divisão, os 4 grandes, mais o Bragantino que está se firmando agora. Temos a Ponte Preta que caiu na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Guarani, se eu não me engano, parece que o Ferroviária também subiu. Então, ainda temos Ferroviária, se não me engano, está na terceira divisão, não sei, do Campeonato Brasileiro, né? Não sei dizer, mas ela está entre a segunda ou a terceira divisão, se eu não me engano. E por aí nós temos mais alguns campeonatos, alguns times que têm jogado essas divisões. Se eu não me engano, o Novo Horizontino também tem jogado, Botafogo também tem jogado, e até mesmo o Ituano. Não tenho certeza disso, mas aí a gente já consegue analisar a base, o quanto que esse campeonato é forte. A gente já faz 2 anos que a gente não se classifica para as fases finais, mas é como eu disse, o campeonato brasileiro, o campeonato paulista, ele é totalmente diferente do campeonato baiano. É um campeonato muito mais equilibrado, um campeonato onde tem times muito mais competitivos, times do interiores, times do interior como Guarani, Ponte Preta, Ituano, Botafogo, times que realmente dão trabalho, não só no campeonato estadual, mas como nos campeonatos nacionais também. Então a gente precisa analisar isso. E o William Maranhão, ele não conseguiu ser titular no Campeonato Baiano, no Bahia, que infelizmente para mim tanto faz, mas um Bahia que não se conseguiu se classificar nem para as fases mata-mata. A gente vê um William Maranhão que o time mais de expressão que ele conseguiu passar foi pelo Vasco. E mesmo assim já foi logo emprestado, depois foi para o América, é, o América Mineiro, mas logo em seguida caiu. O América Mineiro estava jogando na segunda divisão, então mesmo assim, então é um jogador que não tem muita, a gente não pode criar muita expectativa. Vamos desejar o mal? Jamais. Ele está chegando aí, a gente vai
nós queremos, eu acho que todos nós queremos que quebrar a cara com ele, que ele venha, se firme no time, faça uma bela temporada, é, realmente se firme no time santista e agregue muito para o elenco e até mesmo para o time principal. É um jogador que está com 26 anos, tá no máximo, está no ápice da sua evolução. Geralmente a gente fala que um jogador até os 26 anos ele tem o que evoluir, depois dos 26 anos ele começa o declínio, né? Não que todos os jogadores são assim, tem jogadores que o 30, 32 que está jogando o fino da bola, mas estatisticamente a gente consegue falar que um jogador com 26 anos ele está no ápice da sua evolução. E o William Maranhão ele chegou nos 26 anos agora. Então ele tem muito para mostrar. Essa temporada vai ser uma temporada realmente onde a gente vai ver a qualidade técnica, aquilo que ele pode agregar para o elenco santista. Pela primeira vez ele vai tá jogando num time de grande expressão, de grande expansão nacional, né? E é a primeira vez que ele vai estar jogando num time grande, vai estar jogando um campeonato com um time grande, um campeonato que realmente a gente sabe que vai ser muito difícil para nós, mas talvez ele possa fazer uma bela temporada. E a gente torce para isso. A gente quer realmente quebrar a cara. Pelo menos eu quero quebrar a cara. Eu quero ser realmente aquele cara que no final da temporada eu possa vir aqui e me desculpar com vocês falando sobre o William Maranhão. Que eu, particularmente no momento, eu não concordo com a contratação dele. Eu acho que não é válido. Eu acho que a gente poderia pesquisar um pouquinho mais. A diretoria santista poderia pesquisar um pouquinho mais e procurar um jogador um pouquinho melhor. Como eu falei, não tem nada a ver com Bahia, não tem nada a ver por ser um time pequeno. Mas o ano passado a gente sofreu bastante porque a gente começou a pegar jogadores desse jeito. Jogadores como como Moraes, como eu esqueci até o outro, o Bosa. Então, jogadores. O Zanocelo ainda é um jogador que está no time, mas se a gente for reparar, a gente pegou muitos jogadores assim de time catado, jogadores catados que estavam na reserva, que não estavam indo bem, e a gente começou a tentar estruturar, tentar firmar esses jogadores no elenco santista. E consecutivamente, isso foi um dos principais motivos para que a gente tenha brigado para cair para a segunda divisão. E se a gente não quer cometer o mesmo erro, a gente não pode continuar com esse mesmo pensamento de tentar pegar jogadores baratos achando que o jogador vai render alguma coisa. A gente precisa é, abrir um pouquinho a mão e buscar jogadores um pouco mais relevantes, jogadores que venham fazer diferença, assim como o Ricardo Goulart começou a fazer a diferença agora, assim como o Eduardo Baumerman também tem feito a diferença, e aí a gente vai indo, a gente precisa desses jogadores. Aí tem o Castilho, né? O jogador, o lateral direito do Barcelona de Guayaquil. Eu vi os vídeos aqui do Castilho, um jogador muito bom, tecnicamente, ofensivamente, é um jogador muito bom, um jogador rápido, jogador de grande explosão, um jogador que pode agregar muito para a parte ofensiva do Santos. Se você for ver, os laterais do Santos, quase nenhum deles apoia, a não ser o Lucas Pires que está começando agora, mas quase nenhum deles apoiam o atacante, o ponta, quando o ponta pega a bola, nenhum dos laterais, dificilmente você vê lateral direito ou lateral esquerdo passando pelas costas para receber a bola e tentar cruzar na área, você não vê isso. E esse Castilho é um jogador tecnicamente muito bom, muito veloz, um jogador que sempre dá opção, um jogador que sempre está ali preparado, sempre está bem ali tá ali bem posicionado para poder receber a bola. E é interessante, eu gostei muito daquilo que eu vi, não acompanho os jogos do Barcelona, mas consegui ver alguns lances. Defensivamente não consegui analisar muito sobre ele, mas é um jogador também que volta, tem bastante velocidade tanto para ir como para voltar. A gente tem tido bastante dificuldade em relação aos nossos laterais, porque quando nossos laterais não vão para o ataque. E quando vão 3 dias para poder voltar para a defesa, para poder estruturar a defesa, posicionar a parte defensiva. E particularmente esse Castilho parece ser muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí a gente vai para o Fernando Sobral. Fernando Sobral é um dos jogadores que o Santos tem buscado também. Se eu não me engano, se não me engano, hoje à tarde, quando a gente viu sobre algumas notícias, o Ceará está dificultando. O, o Ceará está
fazendo linha dura para poder realmente segurar o jogador, porque é um jogador realmente bom, um jogador de bastante técnica, sabe marcar, é um jogador que sabe sair com a bola e fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom. Foi um campeonato brasileiro muito estável, equilibrado. Foi um jogador que foi um ponto chave ali para o time do Ceará. E eu acho que é uma contratação muito boa. Eu acho que uma das partes que mais o Santos está com problemas é a parte defensiva. O volante, aquele volante que consegue guardar a parte defensiva, né? Aquele que consegue segurar os zagueiros, porque a gente vê que os zagueiros santistas, a zaga Santista está muito exposta. Por quê? Porque os volantes não tem nenhum volante de contenção, não tem nenhum volante que saiba pressionar a bola e conseguir recuperar a bola, desarmar o time adversário. Você não vê isso, você não vê Camacho fazer isso, você não vê Zanocelo, você não vê Sandro, você não vê nenhum desses jogadores que tem realmente a qualidade para poder desarmar o time adversário. E o Fernando Sobral é um dos jogadores que realmente sabem fazer isso. Para quem joga cartola ou não joga, se você for ver, o ano passado ele é um dos jogadores que mais teve desarme no Cartola. É um dos jogadores que mais conseguiu desarmar o time adversário e, consequentemente, quando a gente desarma o time adversário, a gente está ali propício a gerar um contra-ataque, né? Então, eu acredito que vai ser difícil, vai ser complicado, assim como o Castilho vai ser complicado para o Santos conseguir trazer todos esses jogadores, Fernando Sobral ou Castilho, o Santos vai ter que abrir mão de um ou do outro, o que é melhor. Não sei em relação ao Castilho, com certeza, como eu falei, é um jogador totalmente diferenciado, mas a gente já tem Felipe Jonathan, a gente já tem Madison e a gente já tem o Auro. Vai trazer mais um lateral direito enquanto a gente está sofrendo no meio de campo. Então não sei se o Castilho é uma boa no momento. Claro que se colocar Madison, se colocar Felipe Jonathan, se colocar Auro, talvez não entregue o que o Castilho entrega, mas se a gente já passou 2019, 2020, 2021 com Felipe Jonathan e com o Madison, eu acho que dá pra gente segurar um pouquinho mais e tentar focar mais no meio de campo, onde a gente tem tido um déficit, onde a gente tem tido mais dificuldade em relação aos nossos jogos, né? É o meu ponto de vista. Entre Fernando Sobral e Castilho, eu preferia ficar com o Fernando Sobral, porque é uma parte onde o Santos está mais sofrendo, onde há uma ausência maior de jogadores com qualidades. O Felipe Jonathan é um jogador muito bom. Em 2019, se eu não me engano, fez um brasileirão muito bom, junto com, se eu não me engano, foi com o Dodô. Não, foi com o Vitor Ferraz. Acredito que o Felipe Jonathan ainda pode entregar, se voltar ao ápice dele, se voltar ao ritmo que ele tinha antes, eu acho que ele pode entregar ainda alguma coisa para o time santista. O problema de Felipe Jonathan é a marcação, é sempre a bola nas costas, né? Mas sei lá, com um técnico diferente talvez isso possa ser arrumado. Mas se o Castilho vier, bem-vindo, será muito bem-vindo para nós aqui também. O próximo é o Emanuel Martinez. Deixa eu ver aqui. Manuel Martinez também, que é do Barcelona de Guayaquil. Ou seja, o Santos está tentando Castilho, Emanuel Martinez, e depois eu vou falar mais de um que o Santos também está tentando a contratação, ou pelo menos fez a sondagem, né? Emanuel Martinez, o Santos fez a proposta de 50% pelos seus direitos econômicos e está esperando o retorno do Barcelona. Isso eu estou vendo aqui numa página do GE, né? Do Globo Esporte, que está aqui na parte santista. E o Santos fez uma proposta de 50% dos direitos econômicos desse Manuel Martínez. E vamos esperar o retorno do Barcelona. Esse Manuel Martínez é um atacante, é um ponta. E como eu falei, como eu havia falado, ele é um jogador que está no Barcelona, um atacante ponta, né? E tem muito a entregar. Se for ver bem, o Ângelo ainda precisa evoluir. Lucas Barbosa ainda também precisa evoluir. Ângelo e Lucas Barbosa, se não me engano, nenhum dos dois chegará a ter 18 anos ainda. Vão precisar criar experiências. Eu acho que vão ser peças fundamentais para o Santos. Mas no momento, pela situação que a gente está passando, pelo momento que a gente está passando, a gente precisa de jogadores um pouco mais experientes. Não quero deixar a base de lado, mas eu acho que o Ângelo, eu acho que o Lucas Barbosa tem tudo para poder crescer, assim como o Rodrigo cresceu, assim como o Neymar, são jogadores fora da curva, né?
Mas precisa de tempo. Não pode colocar os meninos na pressão que está tendo agora. Não pode colocar os meninos no momento que está tendo agora, porque a torcida santista, nós santistas, nós torcedores santistas estamos esgotados com o time do Santos. Então qualquer coisa que aconteça é uma pressão em cima desses meninos e ninguém sabe como que esses meninos vão lidar com essa pressão, né? Por exemplo, é o Kaique. O Kaique é um baita de um zagueiro. A gente sabe que ele tem um jogador promissor, tem um futuro promissor, mas tem cometido erros bobos por causa de toda essa pressão, por causa desses momentos que a gente tem, que nós temos passado, né? E talvez isso possa, com toda essa pressão, com todo esse momento que nós estamos vivendo, talvez isso possa dificultar ou possa atrapalhar um pouco a carreira do jogador, a evolução do jogador. Então a gente precisa poupar um pouco mais os jogadores. Assim como o João Paulo disse, que a base do Santos é uma base muito forte, mas a gente não pode contar com os garotos para tudo. Então eu acho que Ângelo e Lucas Barbosa tem tudo para crescer, tem tudo para se tornar jogadores pontuais, jogadores realmente que façam a diferença no elenco santista. Mas daqui a um ano, daqui a 2 anos, os jogadores ainda são novos, não tem nem 18 anos ainda, se eu não me engano. Então esse Manuel Martinez é um jogador que joga pela esquerda, pela ponta direita. Não sei, né? A gente fala de ponta, mas depende do jogador, o técnico pode mudar de um lado para o outro. Um jogador rápido, um jogador que inclusive já fez gol aqui, já fez gol contra o Santos na Libertadores de 2021, se eu não me engano, ele fez gol contra o Santos dentro da Vila Belmiro. Então é um jogador rápido, um jogador explosivo, um jogador veloz, um jogador que tem muita técnica e habilidade, muita qualidade para poder entregar para nós. E talvez seja um desses jogadores que a gente está precisando nesse momento. Seja um desses jogadores que a gente está precisando para poder encorpar mais o elenco santista. E aí, a gente tem no segundo tempo, dependendo de como tá o jogo, a gente pode colocar um Ângelo, a gente pode colocar um Lucas Barbosa, que inclusive se eu não me engano, contra a Ferroviária, foi Ferroviária, contra a Ferroviária, falaram que ele tem um jeito do Rivaldo. Se você for ver contra a Ferroviária, foi passado pelo YouTube, e muitas vezes o Dodô e a Mirella, se eu não me engano é a Mirella, a ex-mulher do Ronaldo, falaram que ele parece muito com o Rivaldo e tem o jeito do Rivaldo, né? O jeito de andar, a forma de conduzir a bola. Então nós sabemos que tem dois jogadores aí do elenco santista da base que tem tudo para entregar, mas não agora. A gente não pode cobrar dos meninos agora. Os meninos ainda estão crescendo, estão em evolução. Então eu acredito que esse Manuel Martinez é um jogador bom, um jogador que pode agregar para o Santos no momento, para que o Santos possa encorpar e começar a lutar por algo melhor, por coisas maiores, né? Porque se for ver, a nossa temporada hoje é para que o Santos não caia no Paulista e não caia no Brasileiro. E esse não pode ser o nosso pensamento. A gente tem que ser um time que, como a mídia sempre desprezou o Santos, sempre não citou o Santos a título nenhum, mas o Santos sempre chegava, sempre estava ali brigando por alguma coisa. E já faz 2 anos que a gente não briga por isso. Então está na hora de a gente começar a lutar, começar a brigar de novo, trazer jogadores importantes, trazer jogadores experientes para que a gente possa se encorpar e levar o time para patamares mais altos, lugares mais altos, no qual a gente não deveria ter saído. E por último é o Brian Angulo, que para mim é mais um jogador que não merece, que não tem o porquê a gente contratar. Tudo bem que a gente não vai contratar, o jogador está rescindindo contra o time lá do México, mas pensa comigo, a gente já tem Marcos Leonardo, a gente já tem Léo Batistão, a gente já tem Rian, e ainda tem o Goulart que pode jogar como centroavante. Vamos dizer que a gente tem 4 atacantes. Então, para que trazer mais um? Para deixar o Marcos Leonardo no banco? Para deixar o Rian no banco? Para deixar o Léo Batistão no banco? O Léo Batistão que agora está voltando, que já fez um gol, que jogou muito bem contra a Ferroviária. O Rian também, quando entrou, fez gol junto com o Lucas Barbosa. Então, são jogadores que a gente precisa deixar ali para nos momentos que precisar colocar eles. Então, não precisa mais de um jogador, Brian Angulo. Eu acho que não tem necessidade de a gente pagar um valor para ele, sendo que a gente pode pagar para outros jogadores. Porque, se não me, parece que ele não vai vir por menos de 300 mil. E nem o Marcos Leonardo ganha isso. Então, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que é um dinheiro jogado fora. O jogador pode ser bom? Pode. Pode realmente fazer a diferença? Pode, mas a gente já tem 4 aqui. Para que a gente vai ficar brigando, trazendo mais jogadores para brigar por posições, sendo que as posições que a gente mais tem
com ausência, que mais tem problemas, que mais tem dificuldades, é o meio-campo de criação e um volante. Então, o meu pensamento é esse. Eu acho que não tinha necessidade, eu acho que o Santos pode ir atrás de um, já que o Fernando Sobral tá difícil, já que tá complicado pro Fernando Sobral, ir atrás, pesquisar, buscar outros jogadores. Eu sei que a gente tá sem tempo, mas pô, vamos trabalhar, vira a noite. Vamos tentar trazer algum outro jogador que não seja um atacante, porque atacante a gente já tá cheio, é como um lateral direito também que eu havia falado, né, sobre o Castilho, que é um bom jogador, mas ali a gente já tem dois, a não ser que a gente vem do Maddison, a não ser que a gente vem do Felipe Jonathan, e até mesmo o Auro que chegou e não tem feito partidas boas, né? E para finalizar, o Santos fez uma sondagem por Leonai Souza, que é um brasileiro que tem jogado no Barcelona de Guayaquil também, ou seja, é o terceiro jogador que o Santos está tentando contratar ou está sondando. E o Barcelona já falou que não vai vender, ele está empréstimo, o Barcelona contratou ele no final de dezembro, no mês de dezembro o Barcelona contratou ele, e logo quando o Barcelona contratou ele já se tornou titular do time. O Barcelona falou que no momento não tem interesse nenhum de vender o jogador para o Santos, até mesmo passar o jogador para o Santos, porque é um jogador muito importante. Eu acredito que o Barcelona também não vai vender todos os jogadores para ficar em dificuldade em relação aos campeonatos que eles têm lá, né? Já tem 3 jogadores que o Santos tá sondando, então eu acho que o Barcelona vai começar a dificultar um pouquinho mais as vendas para o time santista. E aí a gente tem a reportagem, a gente tem a notícia do Lucas Barbosa, do Lucas Braga. Lucas Braga, que o Internacional fez uma proposta e o Santos, a princípio, o Santos tem dificultado, o Santos tem se mostrado bem difícil de negociá-lo. E eu acho que realmente o Santos não deve negociar o Lucas Braga. Não tem feito um campeonato muito bom hoje, atualmente. O ano passado também não fez uma temporada muito boa. Mas é um jogador que tem muito a agregar. A gente gosta dele, é um jogador esforçado, um jogador que, quando entra, principalmente no segundo tempo, consegue furar uma barreira, furar um bloqueio defensivo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o que mais a gente costuma fazer: vender os nossos jogadores para times brasileiros e reforçar mais os times brasileiros. A gente vendeu Sacha, Everton, Yuri Alberto, Sacha e o Everton foi pro Atlético Mineiro e o Yuri Alberto pro Internacional, sem contar Bruno Henrique, Gabigol estava por empréstimo, mas mesmo assim saiu do Santos e já foi direto pro Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol e eu esqueci algum outro. O Thiago Maia que saiu do Santos e já voltou para lá. Então, se você for ver, são bastante jogadores que o Santos acaba reforçando. Marinho, que o Santos acaba reforçando os próprios adversários que o Santos vai ter como principais adversários nos campeonatos principais. Internacional, Flamengo. Então, a gente não pode, tem que parar com essa mania, porque quando a gente vai contratar algum jogador de algum time brasileiro, eles dificultam o máximo. É difícil você tirar algum, ó, o Fernando Sobral aí, que o Santos está tentando tirar, e até agora o presidente do Ceará falou que só é à vista. E o Santos está procurando investidores para poder comprar o jogador. Então você vê que os times, os presidentes, as diretorias desses times, dos nossos adversários aqui do Brasil, dificultam as próprias negociações para o time do Brasil. E a gente é um dos times que mais facilita isso. É muito fácil tirar jogador do Santos e é muito difícil contratar jogadores para o Santos. Então a gente precisa mudar essa cultura santista. A gente precisa mudar essa forma de pensar. O Santos não consegue segurar nenhum jogador. Se hoje o Ângelo ele for estourar nessa temporada, o ano que vem o Santos já vende ele. O Santos não consegue segurar jogador nenhum para poder continuar com um plantel, para poder continuar com um elenco para que a gente possa se fortalecer nas próximas temporadas. Toda temporada o Santos é desmanchado e o Santos tem que se reconstruir de novo. Isso tem que parar. Você vê Flamengo, você vê Palmeiras, você vê Atlético, você vê até mesmo São Paulo e Corinthians. O Corinthians contratou bastante jogador agora, né? Jogadores agora. Mas você vê nossos principais adversários tentando segurar ao máximo seus próprios jogadores para poder manter o ritmo, para poder manter a estrutura do time, para poder lutar por campeonatos futuros. E a gente nunca consegue fazer isso. Por quê? Porque um jogador começa a jogar bem, já é negociado. E a gente precisa mudar isso. Então esse é mais ou menos o mercado da bola, o vai e vem aqui do Santos.
Deixe o seu comentário o que você achou. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente para que a gente possa saber, beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Se tiver mais alguma coisa interessante sobre alguma notícia do Santos, a gente vai comentando por aqui. Eu prometo fazer mais alguns vídeos para vocês e a gente vai falando sobre o Santos. Que esse ano venha a ser uma temporada melhor para nós, que esse ano a gente conquiste coisas melhores e vamos torcer para que o Santos consiga fechar o mais rápido possível com esses jogadores, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.